Boa noite a todos vocês que estão aqui nos acompanhando nessa live na comunidade de Santos Anjos. Boa noite a cada um de vocês que estão chegando agora. Hoje, dia 21 de setembro de 2020, 25ª semana do Tempo Comum. Estamos iniciando mais uma vez falando com gente de fé, né? E nessa noite teremos a felicidade de estar com a irmã de comunidade aqui junto conosco, que vai estar aqui, vai ficar conosco aqui e vai falar um pouco da sua vida e da sua forma de viver, né? Do seu carisma, de como ela vive e como é que é essa história de celibato, né? Boa noite a cada um de vocês, boa noite você que está chegando, você que está entrando aqui, Maria Helena. Não sei porque agora no Instagram, que vai fazer a live, em vez de aparecer várias coisas aqui, só aparece o nomezinho. Ah, tem que fazer assim agora, ó. Agora se você tocar aqui embaixo, aparece todo mundo, mas eu fico pequenininho lá em cima. Tudo diferente, está mudando tudo a cada dia uma novidade aqui. Boa noite, Maria Mocarzel. Boa noite, Holanda. Boa noite, Lídia. Lídia deve estar aqui. É Lídia mesmo, com certeza é Lídia. Boa noite a cada um de vocês que estão aqui chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos muito contentes. Eu estou muito contente, inclusive, porque ontem tivemos a felicidade de estar lá juntos na comunidade de Santos Anjos. Tivemos uma tarde maravilhosa do vocacional, né? Que o Senhor possa inundar o nosso ser nessa noite. Vou baixar um pouco aqui o som, que pode estar atrapalhando a minha voz aqui. Queria que vocês me dissessem, estão escutando bem? Tá tudo certinho aí? Tá? A fala tá boa, a imagem tá boa. Boa noite, Elisete. Boa noite, Marise. Boa noite a todos vocês que estão entrando conosco aqui nessa noite. E vamos um pouquinho partilhar a palavra, falar um pouco mais da nossa vida, partilhar a nossa vida com cada um de vocês, né? Nessa noite maravilhosa que o Senhor nos apresenta. Deu uma esfriadazinha, deu uma melhoradinha nesse tempo, né? Que estava muito frio para nós cariocas, mas estamos aqui mais uma vez, né, para falarmos de amor, para falarmos de Jesus, para falarmos um pouco do nosso carisma da comunidade de Santos Anjos. É um grande prazer estar com vocês, com todos aqui. Boa noite, Deise. Boa noite a todos vocês que estão entrando, né? Boa noite, Elza. Daqui a pouco a gente vai estar aqui com a Fátima, né? Nossa irmã de comunidade, nossa querida irmã de comunidade, que vai estar aqui falando um pouco sobre a sua vida, partilhando a sua vocação, partilhando o seu estado de vida, né? Como eu falei lá hoje, a gente vai falar sobre celibato, né? Fátima vai falar um pouco sobre celibato pra gente, esse assunto tão assim nebuloso para alguns de nós, né? Mas que possamos ter a graça de escutá-la falando nessa noite e aprender um pouquinho mais, né? Sobre essa caminhada dela, sobre o que ela faz, do jeito que ela se sente, né? Então, vamos aqui mudar a música aqui, ó. Qual é a chave, qual é o segredo? Então vamos começar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero fazer um convite para vocês que estão aqui nos seguindo, né? Que todos os dias, às 4 horas da tarde, temos o terço aqui, né, o terço dos anjos. Na verdade, estamos nesse momento fazendo a quaresma de São Miguel. Cadê o meu? Está aqui, por aqui? Estava por aqui. Por baixo, mas estava por aqui. Estamos fazendo o rosário de São Miguel, na quaresma de São Miguel Arcanjo. Estamos juntos aqui todos os dias, às 4 horas da tarde. Te convido para estar conosco num dia desses, rezando junto. Bom dia, Dudu, está chegando aqui também. Carlos Eduardo, nossos irmãos. Vou chamar a Fátima aqui para estar conosco. Aceita aí, Fátima. Me aceita aí para a gente começar essa live maravilhosa, para estarmos juntos, para rezarmos juntos. Fatinha está chegando aí, ó. Ih, olha aí. Beleza, dona Fátima? Beleza, Marcelo. Estamos a 7 léguas de distância, né? Então, se descer uma escada, a gente se encontra. Agora, a sua imagem está travando, está assim, está dando uma tremida. Mas vamos levar, vamos em frente aqui, né? Vamos ver se vai dar tudo certo. Boa noite, Fátima. Tudo bem com você, minha irmã? Tudo jóia. E você?
Tudo Boa noite beleza. que estão participando dessa live. Quero acolher a todos, né, como comunidade Santos Anjos, né? Boa noite, Marcelo. Se apresenta aí, Fátima. Diz quem você é, quantos anos você tem. Não, quantos anos você tem não precisa dizer, não. Diz quanto tempo você está na comunidade, né? Como é que está a sua caminhada na comunidade? Fala um pouquinho para nós. Meu nome é Fátima, né? Sou consagrada permanente da comunidade, celibatária. Tenho 16 anos de caminhada na comunidade, né? Entre postulantado e consagração. E louvado seja Deus por toda essa caminhada, né? É Deus que nos chama, né? Então é isso. Estamos aí para fazer a vontade de Deus. Fátima, você atualmente está no Ministério de Cura da comunidade, está auxiliando, né? Está na frente lá do Ministério de Cura, junto com a nossa irmã Auxileia, né? E também você é formadora da comunidade Santos Anjos, né? Você hoje está à frente também da formação de uma etapa vocacional, né? Fala um pouco desse trabalho aí do Ministério de Cura também e do vocacional, fala um pouquinho também disso. Tá bom. O Ministério de Cura, né, agora está sendo a Auxileia, né, que é coordenadora, né? A gente agora está dando, assim, dando um novo olhar, né, para esse Ministério de Cura. E nesse período de pandemia, a gente temos atendido bastante gente assim online, né, fazendo pessoas que às vezes precisam, né, quer conversar, está precisando de uma oração. Aí liga para a gente faz uma chamada de WhatsApp por vídeo, né? E assim, é sempre uma dupla e a pessoa que vai receber a oração. Aí a gente ora para essas pessoas. Isso, e agora, como a Auxileia está meio adoentada, eu estou ajudando ela. Estou assumindo, estou um pouco mais à frente da coordenação do Ministério de Cura. E é assim, é um ministério que assim, eu me encontrei mesmo, né? E tem estado ajudando muita gente. E a formação, né? Eu sou formadora de D2, né? Do pessoal que está à frente das portas da consagração, né? Assumi o ano passado, né? Eu era formadora de postulante e o ano passado foi me pedido que se eu podia assumir essa etapa, não apenas como formadora só, mas também na coordenação também dessa etapa também. É um trabalho também que me encanta também, dentro da comunidade também, de poder estar contribuindo com a formação e com a obra de Deus, né? Aí é isso. Amém. Então, Fátima, aqui no Falando com Gente de Fé, a gente, antes de começar a entrar no assunto efetivamente, a gente lê o Evangelho do dia, né? A gente pode até não fazer uma partilha dele, mas a gente lê esse Evangelho do dia. Então vamos ler esse Evangelho do dia juntos, tá bom? Eu vou ler aqui e vamos todos acompanhar. Você que está com a sua Bíblia aí, pode pegar a sua Bíblia. O nosso Evangelho de hoje está em Mateus 9, confirmar aqui, Mateus 9, de 9 a 13. Mateus 9, de 9 a 13, tá bom? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto de pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e com seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam essas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Né? Uma palavra muito linda, que muito tem a ver com a nossa vida, né, Fátima? Jesus sentou com a gente, com os pecadores, né? Nos chamou para a caminhada, né?
estamos até hoje aí caminhando com ele, né? E ele diz, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O Senhor veio nos chamar, E para né? mim, Pode falar. uma coisa que me chamou muita atenção nesse evangelho, né, é quando ele fala que era misericórdia e não o sacrifício, né? O que Deus espera de nós, né? Que nós tenhamos um coração misericordioso. Se nós tivermos um coração misericordioso, nós vamos nos compadecer com o sofrimento do irmão e com o sofrimento daqueles que estão a mais, às vezes, né? E isso foi uma coisa que me marcou, e também quando esse olhar de misericórdia de Jesus para com Mateus, que olha para nós também e que diz: vem, segue. Né? Então, Jesus, quando olha para a gente, ele também olha com misericórdia, né? Porque Jesus já conhece o nosso coração, conhece aquilo que trazemos dentro do nosso coração, né? As nossas misérias, né? Então, mesmo assim, ele chama a gente para estar com ele, para anunciar o reino dele. Então, isso para mim hoje foi o que me chamou muita atenção. Então, Amém? Fátima, amém. Entrando no nosso tema, né? Ele veio, te chamou, você aceitou, né? E está aqui caminhando conosco na comunidade de Santos Anjos, né? Tão bela presença, sua presença, né? Tão pessoa tão fervorosa na oração, tão dedicada aos seus irmãos, à sua caminhada. Mas num dado momento você é, refletiu, viu o que você queria do seu estado de vida e você se tornou uma celibatária, né? Uma celibatária na comunidade de Santos Anjos. No altar do Senhor, você fez esse compromisso de celibato, certa data, numa missa celebrada na nossa comunidade, né? Onde estávamos, a maior parte de nós estávamos lá. Então, eu queria te perguntar o seguinte: tantas pessoas falam, tanta gente diz, né, sobre celibato, tanta gente fala bobagem, né, que não sabe nem o que é efetivamente, fica por aí falando, tanta gente combate, né, o celibato, as pessoas falam, como é que pode uma pessoa no tempo de hoje, em 2020, ser celibatária? Que absurdo, né? Isso não é cabível, isso não pode, né? Não tem a dimensão do que é celibato, do que é ser celibatário, né? Mas o mundo de hoje não admite isso. Você bem sabe disso. Você já escutou muita graça de muita gente, né? Mas assim, Fatinha, no seu coração, o que é o celibato? O que é o celibato? O celibato é uma doação. O celibato se traduz em doação. A gente é chamada ao celibato não por aquilo que a gente vai deixar para trás, por aquilo que está sendo renegado, mas sim por uma oferta a Deus para contribuir com o reino de Deus, né? Há muitas pessoas para serem salvas, né? Então, Deus nos chama, né? E o celibato, ele é uma vocação, ele não é assim uma coisa que você decide, eu decidi da noite por dia você celibatário, definir meu estado de vida. Não é uma vocação, é um chamado de Deus, assim como o matrimônio, como para ser freira, como para ser sacerdote, é um chamado de Deus. Quer dizer, então você está dizendo para a gente que o celibato também é um estado vocacional, ou seja, a pessoa tem que ter vocação para ser celibatária, né? De Exato. uma noite, de um dia para o outro, teve uma desilusão, né? Perdeu tudo, não sei o que, vou me enfurnar na igreja, vou me enfurnar na comunidade, vou ser celibatária daqui para frente, coisa e tal, estou chateada. Não é isso. O que você está dizendo para a gente aqui é que é uma vocação, né? Efetivamente é uma vocação. A pessoa tem que estar preparada a ser celibatária, é isso? Isso, tem que estar preparada, tem que ser formada para ser celibatária. E como é que você descobriu a sua vocação de ser celibatária? Como é que dia? Caiu um raio do céu, uma luz? Como é que foi isso? Não, primeiro eu conheci, eu tive uma vida muito, é, assim, uma vida de prostituição mesmo, né? Aí conheci a comunidade, conheci a comunidade, tive um batismo no Espírito Santo, iniciei até um caminho vocacional, mas o nosso caminho vocacional na comunidade Santos Anjos, na época eu conheci, que foi no finalzinho de 99, não tinha esse caminho assim estruturado como tem hoje, né? Então,
Mas assim, foi muito bom porque eu tive um batismo no Espírito, né? Mudei para o Rio, saí de Niterói, mudei para o Rio, e aí depois retornei para a comunidade, retornei, e aí fiz o Paulo, né, o fundador, ele e a Lívia, me convidaram para fazer o caminho vocacional no postulantado, já estava iniciando o postulantado, no ano que eu entrei, em 2002. Aí eu fiz 4 anos de formação, ainda não era assim, nós éramos a primeira turma que estava já participando desse caminho vocacional, né? E aí me consagrei e tudo, e assim, eu sempre rezei para ter um marido de Deus. Eu rezei durante 13 anos para isso. Eu tive um padre que, muito meu amigo, o padre Antônio José, que eu sempre me confessava com ele. No final da confissão, eu falava, padre, reza para mim ter um marido de Deus. Aí, depois de eu consagrado, ele cansou disso, né? Aí, um dia, ele me segurou assim, falou assim, minha filha, você quer que reze? Então, vamos rezar agora. Aí, na salinha dele, tinha, assim, uma Nossa Senhora enorme e o Sagrado Coração de Jesus. Aí, a gente fez um círculo. Eu botei a mão no Sagrado Coração de Jesus, na imagem, e ele, Nossa Senhora, a gente fez um círculo, começamos a rezar. Ele rezou por mim. Quando terminou a oração, ele falou assim: olha, você agora já é uma pessoa consagrada, eu tinha um ano consagrada, um ano e pouco. Como você tem um fundador vivo, você vai lá, conversa com o seu fundador, com a sua formadora pessoal, e vai para você fazer um discernimento de estado de vida. Aí eu falei para ele, mas por que o senhor está falando isso? Eu quero casar, eu quero ter um marido de Deus. Aí eu virei para ele e falei assim, ah, já sei, o senhor não quer me ajudar a rezar. Aí ele falou, não é isso, não é isso. Aí sentou comigo, aí ele falou assim, Fátima, você já pulou todas as etapas do namoro. Primeiro, como é que funciona isso? Primeiro, a gente conhece uma pessoa, se encanta com ela. Aí vem a fase do namoro, depois vem a fase do noivado, que a pessoa sonha onde quer morar, quantos filhos quer ter, e depois vem a fase do casamento. E você não, você já pulou essas fases todas, você fala que você quer ter um marido de Deus. E casamento é para a vida toda, porque o que Deus une é, é o que Deus une, o mundo não desune. Aí falou isso. Aí eu falei assim, eu chorei muito na época que ele falou isso, mas isso caiu no meu coração, porque quando a pessoa fala alguma coisa que me contraria, eu luto com isso. Eu fico muito brava. E ele já tinha falado isso comigo, eu já tinha chutado o pé dele já. Aí eu cheguei na comunidade, o Adriano falou assim: ah, vai ter um retiro de celibatária, Maria Alice ainda não me deu a resposta se eu posso ir, se eu não posso ir. E eu falei assim: ih, retiro é esse? Né? Ah, é para discernir o estado de vida, para saber se eu quero ser celibatário, mas a Maria Alice. Falei, aonde você se retira? Ele falou, na comunidade. E era quinta-feira, dia da nossa reunião. Aí eu falei, Adriano? É. Aí viemos para a reunião. Quando eu cheguei na reunião, eu olhei para o Paulo e falei assim: Paulo, vai ter um retiro de celibatário com o padre Antônio Aguiar. Eu posso fazer? Aí o Paulo olhou para mim, botou a mão na cabeça. Aí eu acho, suspendeu a sobrancelha e falou assim: ah, minha filha, peraí um pouquinho, peraí um pouquinho. Você falou com a sua formadora? Não, não falei não, mas falar com você é mais fácil do que falar com ela. Não, não precisa falar com ela, estou falando com você. Depois ele falou: não, você vai conversar com sua formadora, vai rezar com ela. Aí fomos lá, rezei. Aí eu fui participar desse retiro. O retiro começou com 19 pessoas. No final, ele terminou com 5. E eu fui me encantando, me encantando, me encantando. E aí fui fazer o. Aí conversamos, a Maria Alice e ele. Aí a gente conversou com. Ficamos atrás de padre para conseguir formar a gente, não conseguimos. Aí fomos para o Rio, aí eu conheci o Padre Nelson. Aí eu fui e falei com o Paulo da possibilidade do Padre Nelson me formar, que é um amigo meu que é redentorista. Nessa época ele estava na paróquia Santo Afonso.
Aí eu falei com ele, aí o padre Nelson falou o que tinha que fazer, que tinha que conversar com o Paulo ir lá, ele e a Maria Alice conversar. E aí eu fui conversar com ele, né? E aí nós fomos lá, ele aceitou fazer minha formação. Aí ele fez minha formação durante um ano, que foi o ano de 2000, acho que 2007. Aí ele fez a minha formação, 2008. Aí ele fez minha formação, depois uma vez ele me escreveu um bilhete para Maria Alice e falou com a Maria Alice que era impossível ele formar uma chaga, porque ele estava formando uma chaga, então ele precisava que eu fizesse um tratamento psicológico, um tratamento com psicólogo, oração de cura interior e tudo. Só que aí o padre Nelson foi para Campos. Quando ele foi para Campos, e a gente ficou procurando outro formador, na época eu fui desanimando, eu fui desistindo, e aí eu comecei a cuidar da comunidade, naquela época muitas carências, muita chaga no coração mesmo, porque pensa, vim de uma vida de prostituição e querer ser celibatário, uma vida que é toda dedicada a Deus. Aí eu fui me fechando para isso, me fechando mesmo. E aí nisso se passaram mais 2 anos. E aí eu falei, não, o Paulo não quer que eu seja celibatária, a comunidade não quer, não me acolheu, não acolheu para esse estado de vida. E aí eu comecei a reclamar isso com a Maria Alice, que era minha formadora na época. Aí chegou um dado momento que a Maria Alice não aguentou. Maria Alice falou comigo assim: tá bom, Fátima, a partir de hoje não vão mais se falar de celibato. De repente você não tem vocação, não vão mais falar. Eu fiquei com mais raiva ainda, me fechei mais ainda. Aí passou. Aí, aí nesse período, se passaram 2 anos. Hoje eu tenho certeza que isso é uma vocação, um chamado de Deus para a minha vida. Porque Deus para alimentar a minha vocação, Deus foi assim, tudo quanto é livro, as pessoas iam me dar presente, ela só me dava livro que falava de celibato. Aí a Aninha um dia chegou no congresso nosso de 10 anos, a Aninha tinha uma feira de livro, a Aninha comprou um livro, Celibato e Virgindade no Mundo de Hoje, do Emedeu Centineo. É um livro maravilhoso. Aí a Aninha falou assim, eu vi esse livro, achei a tua cara. Aí eu peguei o livro, olhei, quando olhei eu tive vontade de rasgar o livro. Aí passou, e aí o tempo passando, e aí eu mudei de formadora, que foi mudei da Maria Alice para a Elza, né? E um dia a Mary também falou que queria, expressou esse desejo, né? Aí o Paulo veio conversar comigo, falando comigo se eu queria reiniciar a formação e que a Mary também queria fazer essa formação. Aí eu perguntei assim, aí eu falei assim para o Paulo assim, bom, mas o que que a gente vai fazer dessa vez? Que eu queria que desse tudo certo. Aí ele mandou fazer uma carta para o Dom Alano, né, dizendo, expressando, né, esse desejo do meu coração. Eu fui e fiz. O Adriano, né, que é celibatário, também me ensinou, me explicou, me ajudou a fazer essa carta. A Paula também ajudou também, né, e corrigindo os erros, botando os pronomes tudo certinho. Aí foi acolhido e aí o Padre Magno começou a fazer a nossa formação. E aí eu fui vendo que nessa formação, quando eu comecei a fazer a formação, a gente fazia todo sábado, 6 horas, a missa lá no São Domingos, no centro de Niterói, era às 7 horas da manhã. E eu e a Mary teríamos que estar lá às 6h30, rezava com o padre, depois ia para a missa, e depois da missa ele fazia a nossa formação. Olha, parecia que eu não entendia nada. Aí eu fui me deparando com as minhas feridas, com as minhas dificuldades, com as minhas mazelas. E isso foi ficando assim, muito, muito desgastante. E eu tive que refazer. Eu falava com meu irmão, mas eu fiquei sem falar com meu irmão um bom tempo. E depois, aí eu tive que fazer todo um caminho de perdão, de voltar
as pessoas assim que eu tinha dificuldade, de vendo as chagas. Aí comecei a fazer terapia com o Afonso, que me ajudou muito mesmo. Terapia assim para aprender a me relacionar com as pessoas e tudo. E eu vi assim também, outra coisa que eu esqueci, assim, o Padre Nelson, o livro que ele usou para me ajudar na formação, que foi esse, é, a Teologia do... Teologia da Castidade. Eu queria esse livro, ele falou comigo que não me dava o livro de jeito nenhum. Eu fui visitar ele em Campos, aí ele chegou lá e falou assim, sabe aquele livro que a gente estava fazendo a formação? Eu decidi que eu vou te dar ele. Eu vou te dar ele de presente. E quando eu olhei a dedicatória que ele fez no livro, para mim foi uma profecia, que ele botou assim, que a sua busca pela vivência da castidade seja sua entrega plena a Deus, seja feliz. Aí a gente foi caminhando, caminhando. Quando chegou 2 anos, com 1 ano e meio de formação, a gente fez o compromisso para a comunidade, né? Teve uma missa e foi no dia 13 de fevereiro, no dia 13 de abril. Aí a Liane, na época, a Liane, até foi a Liane que ficou responsável para organizar essa missa. Aí eu sempre assim tive muita dificuldade com leituras e tudo. E assim, quando a gente responde um chamado de Deus, Deus vai suprindo as nossas carências, as nossas necessidades, vai também nos moldando, né? E a Liane, ela me perguntou se eu não queria fazer a leitura. Falou, uma leitura fácil, você não quer fazer? Aí eu falei assim, Liane, não vou fazer não, porque eu vou ficar nervosa, não vou conseguir fazer essa leitura, eu não vou fazer. E aí eu fui rezar e falei para Deus assim, poxa, o Senhor já me curou de tanta coisa, por que o Senhor não me curou disso? E Deus falou assim, eu não te curei, mas eu te dei irmão. Aí eu fui e perguntei para a Liane se eu podia pedir para alguém fazer essa leitura. Ela falou que podia. Eu pedi para a Bruna nossa, né? E aí a Bruna foi e fez essa leitura. E, e assim a gente foi caminhando, eu fui me curando, né? Que a gente também, assim, a nossa espanzela, eu acho que a gente cura e formação caminham junto até a eternidade, né? Então, foi um processo, assim, às vezes muito doloroso mesmo, porque você tem uma vida toda de prostituição, de tudo, e você ter que olhar para trás e reconhecer e pedir perdão para as pessoas, aqueles que estão trazendo no coração, né? Como até, assim, o que você enterra vivo continua fedendo, né? Dentro de você, né? Então, é limpar isso tudo, né? E eu perguntei para o Padre Magno por que tem que fazer isso tudo, mas por que tem que voltar, tem que estar pedindo perdão, tem que estar fazendo essas orações. Aí o Padre Magno falou assim, se você fosse casar, você ia querer um homem com passado mal resolvido? Aí eu falei, não. Aí ele falou assim, então Deus também não vai querer. Então ele falou, você tem que fazer por isso que é necessário fazer isso. Porque, como a gente leu no Evangelho hoje, né? Que Deus quer a nossa pureza de coração. Pô, Fátima, que maravilha, que história linda, né? Eu conheço essa história de muitas vezes que você contou, cada vez que você conta um novo detalhe, né? E conta com mais clareza, com mais, né, abertura de coração, né? Então, assim, primeiro, o celibato é uma vocação, e verdadeiramente é uma vocação, né? É um encontro pessoal com o Senhor, é uma doação. O Adriano até escreveu aqui para nós que celibato não é solteirão nem solteirona, não é isso, né? E essa vocação deve ser trabalhada, né? Deve ser trabalhada efetivamente, ela deve ter um tempo forte de formação, né? E de purificação do seu próprio ser, né? A pessoa vai se limpando, e como é que vai se limpando? Vai se curando, vai se libertando, vai perdoando. Ou seja, é um caminho árduo de amor, de entrega e, ao mesmo tempo,
de luta, né? Porque você luta contra o seu próprio corpo, né, Fátima? Você luta contra o seu próprio eu, né? O tempo todo é uma batalha contra o próprio eu, né? É verdade, é verdade. É uma batalha assim contra a nossa humanidade, né? Porque eu até estava lendo um livro de Ranieri Cantalamessa que diz o título do livro é Morte, Minha Irmã, né? Então ele fala que existe três muros, três muros que nos separavam. Nossa, Dá uma olhada. Opa, estamos voltando. Travou, travou. A Fátima saiu aqui, né? A gente travou aqui. Eu sei disso. Nossa internet acho que foi pro buraco. Eu vou tentar aqui botar no 4G. Opa, estamos reconectando aqui. Eu acho que agora voltamos. Estamos voltando aqui. Botei no 4G aqui. Vamos tentar recomeçar aqui com a Fátima. Vamos tentar retornar. Assim mesmo. O demônio não gosta que fale sobre celibato, não. É batalha mesmo, né? Não tem jeito, né? Então, eu vou tentar colocar a Fátima de volta aqui. Travou a nossa internet. Começou a chover forte aqui, onde eu moro, aqui em Itaipu, né? Deu uma congelada. Eu acho que agora está voltando. Vou tentar botar a Fátima de volta aqui. Voltou, até algumas outras pessoas estão voltando aqui também, porque a nossa internet aqui deu uma picotada. Vou tentar botar a Fátima novamente aqui. Só um minutinho. Vamos lá. A Fatinha está lá. Vou chamar ela aqui. Ela vai repetir o que ela estava falando. Só um minutinho. Vamos ver se ela aparece aqui de novo. Aê, voltamos, garota! é batalha. Falou de celibato, ó. Batalha. É batalha. Então vamos lá, vamos ver o seguinte aqui. Onde é que parou? Parou exatamente naquele momento que eu falei, que você estava falando, estava explicando que o celibato, né, ele é uma batalha do corpo, né, da alma, efetivamente, tentando esse encontro com o Senhor. Fala mais um pouquinho sobre isso. Foi aí que a gente parou. Eu estava falando do livro de Ranieri Cantalamessa, né? Que nós somos. Isso. Nós temos três muros, né? O muro da humanidade, o muro do pecado e o muro da morte, né? Então, o muro da humanidade foi vencido pela encarnação. Quando Jesus se encarna,
e assume a natureza humana e a natureza divina. E o muro do pecado é vencido na cruz, quando Jesus toma sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, para nos fazer livre. E o muro e o muro da morte é na ressurreição, né? Então nós somos corpo, alma e espírito. Então o nosso espírito, a nossa alma, ela clama por Deus, ela clama por salvação. E o nosso espírito também, né? E a nossa carne, ela clama pelo pecado, porque ela gosta das coisas da carne, né? Ela gosta de tudo em exagero, né? A sexualidade desregrada, o pecado da gula e várias outras coisas, vários outros hábitos que nós vamos adquirindo, né? E que satisfazemos a nossa carne. Então, isso é uma batalha constante, né? Então, o celibato também tem uma vida de ascese também, né? Uma vida de ascese. E por isso que eu falo que isso é uma vocação, é um chamado de Deus. Porque quando Deus nos faz um chamado, como a nossa irmã Monique ontem, no vocacional, que eu estava falando, nós nascemos para o alto. Nós nascemos para o alto. Quando algumas formações do celibato, os padres falavam para a gente, celibato aponta para o alto. E aponta para o alto, porque nós nascemos para o alto. Nós aqui na Terra, como diz a nossa irmã Lenira, né? Nós somos um corpo ambulante, né? Nós temos um corpo, mas somos um corpo ambulante. Um dia somos um pó ambulante, que ela fala, né? Um dia seremos um pó em repouso, né? Quando a gente morrer, né? A gente vai ser um pó em repouso, né? Então, por isso há essa dificuldade, né? E assim, assim, eu não gosto muito dessa palavra, mas foi a palavra que foi usada para a gente assim várias vezes e às vezes para as pessoas também entenderem, né? Toda a nossa energia, assim, da nossa sexualidade, assim, dos prazeres nossos, né? Isso tudo é canalizado para Deus, né? Então, até a gente aprender o Espírito Santo vir em auxílio para adestrar toda a nossa humanidade para que isso aconteça, isso é difícil, isso é muito ascese, entendeu? E como o Adriano disse, o solteirão, o celibatário não é um solteirão, é uma pessoa alegre que está se doando, que doa a sua vida para Deus em prol do reino. E a igreja até diz, né, que o celibatário ele antecipa o céu aqui na terra. Antecipa por quê? Porque nós temos um corpo aqui, mas não assim, estamos pertencendo a Deus. Não somos melhor do que ninguém, mas o nosso chamado faz isso. Nós estamos pertencendo a Deus. É diferente de uma pessoa que casa, que tem um chamado ao matrimônio, que constrói família, ele está pertencendo a uma família, né? Então, no céu, quando se a gente acredita na vida eterna, eu creio, né? No céu nós vamos ter um corpo glorioso, né? Então aqui a gente já antecipa porque a gente está livre. A gente não está assim, ligado a outra pessoa, a coisa. A gente está ligado, o celibato se liga às coisas de Deus, a fazer as coisas de Deus, as coisas que é um chamado de Deus para eles, né? Como assim antecipar o reino de Deus, a salvação na vida das pessoas, na vida dos pobres, daqueles que estão à margem, né? Ele é chamado, ele é atraído para isso. O que mais atraía Jesus? Eram os pobres, né? Eram os pobres, eram os miseráveis, era a prostituta, os órfãos, os que estavam largados. Então, o nosso coração é um coração assim, que é muito eu vejo isso muito assim, eu me identifiquei na comunidade muito com o Ministério de Cura, e eu acho que é por isso, porque a gente lida muito com o sofrimento, com as angústias das pessoas, entendeu? Ninguém vem pedir uma oração se está bem, entendeu? Sempre assim, às vezes vem pedir porque está precisando de alguma graça, ou porque tem alguém doente, ou porque está numa crise de ansiedade, entendeu? Então, isso são os sofrimentos, são as pessoas que às vezes as pessoas não querem estar perto, né? Mas que Deus nos chama a cuidar dessas pessoas. E você que é celibatária,
você tem que manter uma vida de oração bem constante, firme, e estar em dia com os sacramentos da igreja, Fátima? Isso é importante para o celibatário? Isso é a vida do celibatário. Isso não é nem importante. Isso é a vida do celibatário. Isso é a respiração do celibatário, né? É essa vida. Por quê? O esposo e a esposa, quando tem alguma dificuldade, o que que acontece? Eles comparam, conversam e tentam resolver as coisas, né? Nós, se a gente se entristece, tem alguma coisa, alguma dificuldade, o nosso socorro é Jesus. Nosso socorro é Jesus. Então, assim, o sacramento da confissão, o sacramento é, o sacramento da confissão, da Eucaristia, isso tudo a gente tem que estar. Isso tem que estar sempre na nossa vida. A oração pessoal, que é a forma da gente estar ligado com Deus, perceber os sinais de Deus na nossa vida, perceber aquilo que Deus quer para a nossa vida, entendeu? Os sinais. Então, a gente precisa ter essa vida assim, de oração e uma vida, às vezes, de ascese também, entendeu? Então, para mim, eu vejo assim, o padre Magno até falava assim, que a Mary decorou, que ele falava assim, a vida do celibatário é assim, da capela, da casa para a capela, da capela para casa, da casa para a capela. Só que nós fomos consagradas e foi assim, a gente conversou isso com o fundador, com nossos formadores, né? Nós nos consagramos, mas no celibato circular, né? Então, assim, muitas pessoas e muitas comunidades, às vezes, a maioria dos celibatários são comunidade de vida. Mas nós não, nós nos consagramos para ser no mundo circular, entendeu? Então, a gente trabalha, a gente tem trabalho, tem as nossas ocupações também, entendeu? E servimos a Deus também. A Mary, por exemplo, é uma pessoa que trabalha, que é professora, ela se dedica muito aos adolescentes, entendeu? É um trabalho que ela se identifica em estar ajudando. Eu me identifiquei muito com o Ministério de Cura, tem, assim, tem me dedicado muito, entendeu? Então, você sempre tem alguma coisa que você, assim, que te chama mais, que você se dedica mais. Mas isso é um chamado, é um dom que Deus te dá também. E esse celibatário que vive no mundo secular, né? Ele afronta esse mundo secular, né, Fátima? Ele afronta as pessoas do mundo secular porque o mundo, como a gente já falou lá atrás, né? Ele não aceita. E se eu te perguntar uma coisa, e qual é a importância, né, e função do celibatário dentro de uma comunidade, por exemplo, a nossa, né? Qual você vê a importância da visão do celibatário dentro da comunidade de Santos Anjos? O celibato dentro da comunidade, a função do celibato dentro de uma comunidade nova é rezar pela santificação dos membros da comunidade, rezar pelas coisas impossíveis que dentro da comunidade, que às vezes é muito difícil para acontecer. Eles são esses pilares, né? Por isso que fala que a vida que o celibato é uma profecia viva dentro de uma comunidade. Todos nós, né? Mas o celibatário, ele está sempre trazendo assim, porque ele vai fazer, a vida do celibato vai fazendo que essas coisas vão acontecendo. Embora as pessoas não vejam, às vezes pode não entender, né? Mas assim, a função, eu não sei se a função ou assim, a dedicação maior é isso, é a purificação da comunidade, dos membros da comunidade. E, assim, enfim, de tudo, né? Do conselho, de tudo. A gente reza para isso. E vocês que estão aí ouvindo a Fátima, né? Muitas das vezes a gente escuta ela falar assim, né? Lá em 2000 e tal, 1900 e tal, eu falei com o padre, estava junto com ele, ele fez oração tal, falou tal coisa. Tenha certeza absoluta. Ele falou exatamente as frases que ela falou aqui. A Fátima tem um poder de memorizar as coisas, né? De lembrar das coisas, do que as pessoas falaram, do livro, quem deu o livro, quem fez a referência no livro, quem escreveu alguma coisa, o que falou. Ela vê os filmes aqui em casa, né? No dia seguinte ela vai, a gente senta para tomar café, e eu vi um filme ontem que aconteceu, aí ela fala as falas que teve no filme,
diz as coisas que falaram. Cara, é muito interessante isso, né? E é muito legal, porque a Fátima, ela lembra dos detalhes, sabe? Ela vai nas orações, ela vai nas missas, ela sabe quem estava lá, quem participou, como é que foi, o que o padre falou, o que foi dito na missa, qual foi a homilia, né? Qual foi a partilha que foi feita. Ou seja, é uma grande graça que ela tem, é um dom que Deus deu a ela e ela utiliza isso para o reino dos céus. Agora, por que o celibato antecede o reino do céu aqui na terra? Por quê? É aquilo que eu te falei, né? Que eles falam que o celibatário antecede o reino do céu, porque a gente está ligado às coisas de Deus. A gente está ligado às coisas. Hum, Tem essa fala aí. Agora, como eu estava falando, né, o celibato é uma doação, né? Quando a gente se consagrou para a comunidade, no dia 13 de abril de 2012, eu tive a graça de ir à Itália. E a gente teve a missa, e a mesma missa foi a missa de envio. Eu fui com o fundador, fui num congresso de novas comunidades lá. E foi assim muito interessante que eu estava iniciando a formação do celibato, né? Tinha acabado de fazer ainda tinha mais de um ano e meio de formação, né? Para a consagração do celibato. Eu me consagrei, eu e a Mary, em 2013, 2013, de Nossa Senhora da Glória, dia 15 de agosto. E aí eu fui para a Itália e no grupo que eu estava tinham 8 padres, porque assim, foi 150 pessoas e foi dividido em 3 grupos. A gente foi com a obra de Maria. E no grupo que eu estava tinha 8 padres e tinha 8 padres, mas tinha mais, e alguns fundadores. E tinha um fundador que era celibatário. E eu ficava conversando com ele, querendo saber mais sobre celibato, né, que estava iniciando a formação, e eu falava com ele, o que é celibato? Ele falava, é doação, é doação. Eu falava, mas que raio de doação é essa? Porque ele fica falando que é doação, doação, doação. Mas doação de quê? Aí tinha um padre muito assim, muito. Era o jeito dele, né? Nordestino, assim, bem. Ele se irritava com pouca coisa. E tinha um outro que era o padre Estevam, que era bem simpático, todo carismático. E eu colei nesses padres, né? E colando neles, eu fui, assim, entrava até em alguns lugares que só padre podia entrar. Por exemplo, eu entrei no sacrário lá em Roma, né? Aquele sacrário enorme lá, que só padre entrava, eu entrei junto com eles. É, em Acácia, eu entrei, fiquei embaixo do caixão de Santa Rita, porque eu não consegui ficar perto do caixão olhando para Santa Rita, porque ela está intacta. Mas eu cheguei a um ponto que eu falei, eu estou com medo de ficar aqui, eu posso sair. Ele falou, eu não vou sair daqui enquanto eu não fizer minhas orações. Você fecha os olhos e fica aí. Mas eu não consegui. Aí eu falei, eu posso me enfiar embaixo do caixão? Ele falou, pode, que o caixão estava no ar. Aí eu estava com esse padre Estevo, né? E conversando, e eu comecei a olhar para esse rapaz que era celibatário, ele era da comunidade, acho que Verbo Eterno. E aí eu falei assim, gente, de ser celibatário deve ser muito chato, porque esse menino aí, meu Deus do céu, estou começando minha formação, mas ele, olha, ele era quieto, ficava sempre na dele lá, né? É uma pessoa toda é, calada lá. E eu comecei, né? E aí ele falando que o celibato era doação. Aí eu tá. Aí eu tinha uma moça na peregrinação que ela era assim, ela implicava com todo mundo, ela reclamava da comida, ela reclamava do sapato, ela reclamava do outro, ela reclamava do travesseiro, ela reclamava de tudo. E ninguém queria ficar perto da menina. Aí eu falei assim, eu peguei e falei assim. Aí eu comecei a conversar com ela, né? Comecei a conversar com ela, por isso que eu falo que o celibatário é atraído também muito pelo sofrimento das pessoas, né? Eu comecei a conversar com ela, aí ela começou a partilhar a vida e ela falou que ela estava muito chateada porque ela era filha única e a mãe tinha falecido
e o pai tinha falecido há 6 meses por causa de um erro médico. E ela falou que ela foi se confessar e o padre falou que ela tinha que perdoar o médico. E aí eu falei com ela, mas você tinha que perdoar mesmo, porque o que você vai fazer com essa raiva toda que está dentro de você? Olha, aqui em Roma é tudo tão bonito e tudo. E aí fui conversando com ela e ela falou assim, você é bem chatinha, hein? Você só fala de coisa, é assim, você já não percebeu que eu não quero ouvir essas coisas, você é muito chata. E eu rezava e conversava com ela e tudo. E aí, também, num dado momento, esse padre Estevão, nenhum padre queria atender confissão. Mas aí o padre Estevão, ele falou assim, Fátima, tem muita gente querendo se confessar. Se as pessoas quiserem se confessar, eu vou atender confissão. Eu falei, como é que o senhor vai atender confissão? Não tem nem confessionário? Aí ele falou assim, não, mas vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar no ônibus, se você entrar e pegar uma cadeira, uma poltrona que não tenha ninguém sentado, você marca o lugar e diz que eu vou sentar junto com você. E se eu sentar, eu faço a mesma coisa. Eu falei, mas por quê? Eu ainda vou ter que sentar com o senhor? Aí ele falou assim, não, porque com você eu posso fazer isso. Quando a pessoa quiser se confessar, você levanta e a pessoa senta perto de mim. Aí eu falei, assim, está de brincadeira. Eu vou ter. Tinha passeio que a gente demorava 1 hora e pouco. Eu já vou ter que ficar levantando, passeando no ônibus, se eu atender as pessoas. É a Fátima, é por reino de Deus. E assim eu sei que muita gente se confessou. Aí eu comecei a ficar com essa menina. Não, confessa, o padre Estevão é bom. Não quero saber de padre, não quero ver padre na minha vida. Aí passou. Quando a gente chegou em Assis, eu já estava muito cansada, porque a gente foi. A gente chegou em Roma, depois fomos em Roma, depois fomos para São João Rotono. De São João Rotono, a gente foi na Gruta de São Miguel Arcanjo, fomos em Latiano, e depois fomos para Assis, para o Congresso. E aí chegou em Assis, aí eu estava com 39 de febre, mas eu não queria falar nada porque eu já sabia que eu estava atacada de alergia e estava com sinusite. Então, eu fiquei pedindo remédio de alergia para as pessoas, porque já tinha 2 pessoas no meu grupo que tinham sido internadas. Eu falei, eu vim para Roma ficar internada? Não, eu não aceito, não quero. Aí cheguei, aí um dia eu estava lá na praça, né, de Assis, né, e brincando. Aí estava eu, o padre Estevam, tá todo mundo muito triste, vamos brincar de pique. Aí começamos a brincar de pique na praça. E Assis é um lugar lindo. Assis parece que tudo respira santidade, as flores, tulipa. A gente foi na época do inverno, estava tudo florido. Aí essa menina chegou, né? O nome dela era Cremilda. Ela chegou, a Cremilda chegou, começou a conversar e falou assim: eu queria me confessar. Aí o padre, eu falei, padre, ela quer se confessar. Aí o padre falou assim: tá bom, então eu vou atender a confissão. Vamos sentar ali naquele banquinho. Aí ela falou assim: não, mas para mim me confessar, eu quero que ela esteja. Aí eu falei, padre, isso não vai dar certo, não vai prestar. Confissão é sozinha. E ela, não, mas eu só confesso se ela estiver. Aí eu falei, como é que a gente vai fazer? Aí o padre falou assim, Fátima, então ela vai se confessar e você, tudo que ela confessar, você vai levar para o túmulo. Aí eu falei assim, isso vai ser difícil. Isso vai ser difícil. Aí o padre falou assim, mas é isso que você vai fazer, celibato é doação, é isso que você vai fazer. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu fui lá, aí eu fiz eu entrei na capelinha de Assis, aí falei assim, Jesus, eu sei que eu lembro de tudo, mas eu quero te pedir, essa confissão que eu vou ouvir agora, que eu não quero ouvir, mas que o Senhor está me fazendo ouvir, que o Senhor então me leve, tira isso da minha cabeça, não permita que fique nada gravado. Gente, eu ouvi a confissão dela, eu não me lembro de nada. Eu não me lembro de nada. A única coisa que eu lembro é que ela chorou muito, chorou muito. Ela se ajoelhou, deitou no meu colo, chegou a molhar minha roupa. E aí, no final, olha que graça, gente. No final, quando a gente terminou, quem estava perto da gente? O padre Antonello. Aí o padre Antonello veio cumprimentar o padre Estevão. Os dois botaram a mão na cabeça da menina no meio da praça de Assis, rezaram por ela.
e a menina ali teve um batismo no Espírito. E aí ela falou comigo, ela me abraçou depois no final e falou assim, a única coisa que eu me arrependo é de não ter tido essa coragem antes, porque eu iria aproveitar muito mais a viagem, só falta 5 dias. Eu falei assim, então, foi os 5 dias que Deus permitiu, então aproveite. No dia seguinte, a menina estava no café da manhã conversando com todo mundo, se maquiou, com cabelo solto, e aí eu louvei a Deus, fiquei louvando a Deus por isso tudo, né? E aí eu falei assim, aí o padre Estevam falou assim, você entendeu agora o que é doação no celibato? Aí eu falei assim, aí ele falou assim, você entendeu depois da confissão? É isso. Aí eu vou entender mesmo o que é a doação, é você se lançar em prol do outro, fazer esse com o sofrimento do outro e se adiantar para que a graça de Deus chegue na vida do outro. Amém, minha irmã. Graças a Deus que a gente teve a oportunidade de estar aqui junto, né? Estamos acabando, faltam só 4 minutinhos. E muito obrigado pela sua vida, né? Pela sua caminhada, né? Nós estamos juntos, batalhamos juntos, conversamos. Tem uma graça a gente conversar todo dia, partilhar todo dia, né? Escuto você cantando aquelas canções, você canta 4 canções na mesma canção, você começa com uma música, no meio é outra, depois é outra e finaliza com a outra, né? Mas eu te amo. Eu te amo. Né? Porque as nossas partilhas são muito boas, né? Você tem história excelente, você tem uma vida de santidade muito maravilhosa, né? Você tem uma sabedoria que vem do céu, né? Glória a Deus pela sua vida, pela sua caminhada, e que você possa perseverar, né? Que Deus te possa te dar o dom da perseverança também, para você continuar em frente. Você, nosso irmão Adriano, que é celibatária, nossa irmã Mary, que também é celibatária, e que muitos outros, por esse seu lindo testemunho, né, possa vir para a comunidade e também conseguir encontrar nessa vocação uma linda vocação, uma linda caminhada que vai contra tudo o que esse mundo quer. Amém? Amém. Quando a gente estava para fazer a consagração do celibato, eu e a Mary fomos fazer um retiro lá em Campos com o Padre Nelson. Ele nos preparou, né, para a consagração. E a gente foi rezar na capela e Deus dava uma visão de Nossa Senhora caminhando no nosso meio e no mundo, né? E Nossa Senhora falava que... E aí ela falava que a vivência do celibato é para mostrar para esse mundo que a castidade é possível. No mundo onde... Amém, minha irmã. Né? E dando um testemunho para todos os irmãos que estão aqui, né? As minhas filhas morrem de paixão pela Fátima, né? Adoram a Fátima ama elas também. Então, assim, fazemos uma linda família aqui em casa também, graças a Deus, estamos juntos há muito tempo, e que Deus possa nos preservar assim. A gente fica brincando aqui, né? Que um dia as meninas vão todas estar, né, tocando a sua vida, e vão ficar nós 3, um velhinho cuidando do outro, e vamos tocar a nossa vida. E vamos junto. Não é isso aí, irmã? É. Então, estivemos aqui reunidos, Fátima, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Eis aqui os servos do Senhor. Faça-se em nós segundo a vossa palavra. Amém. Amém. Muito obrigado, Fátima. Tem muita gente aqui mandando beijo para você. Aninha, Sheila, Paula, Margarete. Deixa eu ver quem mais aqui. Rafael, Lívia, Márcia, Marise, Bruna Barreto está aqui também. Várias pessoas aqui mandando beijo, abraço para você, tá bom? Que você tenha uma boa noite e um bom descanso, tá legal? Bom descanso. Deixa eu caminhar que eu estou muito longe. Vai com Deus. Tchau, Fátima. Monique também está mandando, né? Então, meus irmãos, tivemos a oportunidade de estar aqui hoje com a Fátima, celibatária da comunidade Santos Anjos, que contou um pouco da sua vida, contou um pouco do jeito que ela vive, né? Vai ficar gravado aqui nesse nosso Instagram, esse lindo testemunho. Queria agradecer a cada um de vocês. Continue nos seguindo na Quaresma de São Miguel, todo dia às 4 da tarde.
E final de semana que vem, dia 27, 28 e 29, né? Teremos o Tríduo Pascual, onde teremos a nossa... E eu comecei, né? E aí ele falando que celibato era doação. Aí eu, tá. Aí eu tinha uma moça na peregrinação que ela era assim, ela implicava com todo mundo, ela reclamava da comida, ela reclamava do sapato, ela reclamava do outro, ela reclamava do travesseiro, ela reclamava de tudo. E ninguém queria ficar perto da menina. Aí eu falei assim, eu peguei e falei assim. Aí eu comecei a conversar com ela, né? Comecei a conversar com ela, por isso que eu falo que o celibatário é atraído também muito pelo sofrimento das pessoas, né? Eu comecei a conversar com ela, aí ela começou a partilhar a vida e ela falou que ela estava muito chateada porque ela era a filha única e a mãe tinha falecido e o pai tinha falecido há 6 meses por causa de um erro médico. E ela falou que ela foi se confessar e o padre falou que ela tinha que perdoar o médico. E aí eu falei com ela, mas você tinha que perdoar mesmo, porque o que você vai fazer com essa raiva toda que está dentro de você? Olha, aqui em Roma é tudo tão bonito e tudo. E aí fui conversando com ela e ela falou assim, você é bem chatinha, hein? Você só fala de coisa, é assim, você já não percebeu que eu não quero ouvir essas coisas? Você é muito chata. E eu rezava e conversava com ela e tudo. E aí, também, num dado momento, esse padre Estevão, nenhum padre queria atender confissão. Mas aí o padre Estevão, ele falou assim, Fátima, tem muita gente querendo se confessar. Se as pessoas quiserem se confessar, eu vou atender confissão. Eu falei, como é que o senhor vai atender confissão? Não tem nem confessionário? Aí ele falou assim, não, mas vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar no ônibus, se você entrar e pegar uma cadeira, uma poltrona que não tem ninguém sentado, você marca o lugar e diz que eu vou sentar junto com você. E se eu sentar, eu faço a mesma coisa. Eu falei, mas por que? Eu ainda vou ter que sentar com o senhor? Aí ele falou assim, não, que com você eu posso fazer isso. Quando a pessoa quiser se confessar, você levanta e a pessoa senta perto de mim. Aí eu falei, senhor está de brincadeira. Eu vou ter. Tinha passeio que a gente demorava uma hora e pouco. Eu já vou ter que ficar levantando, passeando no ônibus, se eu atender as pessoas. Fátima, é por reino de Deus. E assim eu sei que muita gente se confessou. Aí eu comecei a ficar com essa menina. Não, confessa, o padre Estevão é bom. Não quero saber de padre, não quero ver padre na minha vida. Aí passou. Quando a gente chegou em Assis, eu já estava muito cansada, porque a gente chegou em Roma, depois fomos em Roma, depois fomos para São João Rotono, de São João Rotono a gente foi na Gruta de São Miguel Arcanjo, é, fomos em Latiano, e depois fomos para Assis, para o Congresso. E aí chegou em Assis, aí eu estava com 39 de febre, mas eu não queria falar nada porque eu já sabia que eu estava atacada de alergia e estava com sinusite. Então, eu fiquei pedindo remédio de alergia para as pessoas, porque já tinha 2 pessoas no meu grupo que tinham sido internadas. Eu falei, eu vim para Roma ficar internada? Não, eu não aceito, não quero. Aí cheguei, aí um dia eu estava lá na praça, né, de Assis, né, e brincando. Aí estava eu, o padre Estevão, tá todo mundo muito triste, vamos brincar de pique. Aí começamos a brincar de pique na praça. E Assis é um lugar lindo. Assis parece que tudo respira santidade, as flores, tulipa. A gente foi na época do inverno, estava tudo florido. Aí essa menina chegou, né? O nome dela era Cremilda. Ela chegou, a Cremilda chegou, começou a conversar e falou assim: eu queria me confessar. Aí o padre, eu falei, padre, ela quer se confessar. Aí o padre falou assim: tá bom, então eu vou atender a confissão. Vamos sentar ali naquele banquinho. Aí ela falou assim: não, mas para mim me confessar, eu quero que ela esteja. Aí eu falei, padre, isso não vai dar certo, não vai prestar. A confissão é sozinha. E ela, não, mas eu só confesso se ela estiver. Aí eu falei, como é que a gente vai fazer? Aí o padre falou assim, Fátima, então ela vai se confessar e você, tudo que ela confessar, você vai levar para o túmulo. Aí eu falei assim, isso vai ser difícil. Isso vai ser difícil. Aí o padre falou assim, mas é isso que você vai fazer, celibato é doação, é isso que você vai fazer. Aí eu falei assim, tá bom.
Aí eu fui lá, aí eu fiz eu entrei na capelinha de Assis, aí falei assim, Jesus, eu sei que eu lembro de tudo, mas eu quero te pedir, essa confissão que eu vou ouvir agora, que eu não quero ouvir, mas que o Senhor está me fazendo ouvir, que o Senhor então me leve, tira isso da minha cabeça, não permita que fique nada gravado. Gente, eu ouvi a confissão dela, eu não me lembro de nada. Eu não me lembro de nada. A única coisa que eu lembro é que ela chorou muito, chorou muito. Ela se ajoelhou, deitou no meu colo, chegou a molhar minha roupa. E aí, no final, olha que graça, gente. No final, quando a gente terminou, quem estava perto da gente? O padre Antonello. Aí o padre Antonello veio cumprimentar o padre Estevam. Os dois botaram a mão na cabeça da menina no meio da praça de Assis, rezaram por ela, e a menina ali teve um batismo no espírito. E aí ela falou comigo, ela me abraçou depois no final e falou assim, a única coisa que eu me arrependo é de não ter tido essa coragem antes, porque eu iria aproveitar muito mais a viagem, só falta 5 dias. Eu falei assim, então, foi os 5 dias que Deus permitiu, então aproveite. No dia seguinte, a menina estava no café da manhã conversando com todo mundo, se maquiou, com cabelo solto, e aí eu louvei a Deus, fiquei louvando a Deus por isso tudo, né? E aí eu falei assim, aí o padre Estevam falou assim, você entendeu agora o que é doação no celibato? Aí eu falei assim, ah, aí ele falou assim, você entendeu depois da confissão? É isso. Aí eu vou entender mesmo o que é a doação, é você se lançar em prol do outro, fazer esse um com o sofrimento do outro e se adiantar para que a graça de Deus chegue na vida do outro. Amém, minha irmã. Graças a Deus que a gente teve a oportunidade de estar aqui junto, né? Estamos acabando, faltam só 4 minutinhos. E muito obrigado pela sua vida, né? Pela sua caminhada, né? Nós estamos juntos, batalhamos juntos, conversamos. Tem uma graça a gente conversar todo dia, partilhar todo dia, né? Escuto você cantando aquelas canções, você canta 4 canções na mesma canção, você começa com uma música, no meio é outra, depois é outra e finaliza com a outra, né? Mas eu te amo. Eu te amo, né? Porque as nossas partilhas são muito boas, né? Você tem história excelente, você tem uma vida de santidade muito maravilhosa, né? Você tem uma sabedoria que vem do céu, né? Glória a Deus pela sua vida, pela sua caminhada e que você possa perseverar, né? Que Deus te possa te dar o dom da perseverança também, para você continuar em frente. Você, nosso irmão Adriano, que é celibatária, nossa irmã Mary, que também é celibatária, e que muitos outros, por esse seu lindo testemunho, né? Possa vir para a comunidade e também conseguir encontrar nessa vocação uma linda vocação, uma linda caminhada que vai contra tudo o que esse mundo quer. Amém? Amém. Quando a gente estava para fazer a consagração do celibato, eu e a Mary fomos fazer um retiro lá em Campos com o Padre Nelson. Ele nos preparou, né, para a consagração. E a gente foi rezar na capela e Deus dava uma visão de Nossa Senhora caminhando no nosso meio e no mundo, né? E Nossa Senhora falava que... E aí ela falava que a vivência do celibato é para mostrar para esse mundo que a castidade é possível. No mundo onde... Amém, minha irmã. Né? E dando um testemunho para todos os irmãos que estão aqui, né? As minhas filhas morrem de paixão pela Fátima, né? Adoram a Fátima ama elas também. Então, assim, fazemos uma linda família aqui em casa também, graças a Deus, estamos juntos há muito tempo, e que Deus possa nos preservar assim. A gente fica brincando aqui, né? Que um dia as meninas vão todas estar, né, tocando a sua vida, e vão ficar nós 3, um velhinho cuidando do outro, e vamos tocar a nossa vida. E vamos junto. Não é isso aí, irmão? É. Então, estivemos aqui reunidos, Fátima, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Eis aqui os servos do Senhor. Faça-se em nós, segundo a vossa palavra. Amém. Amém.
Muito obrigado, Fátima. Tem muita gente aqui mandando beijo para você. Aninha, Sheila, Paula, Margarete. Deixa eu ver quem mais aqui. Rafael, Lívia, Márcia, Marise, Bruna Barreto está aqui também. Várias pessoas aqui mandando beijo, abraço para você, tá bom? Que você tenha uma boa noite e um bom descanso, tá legal? Bom descanso. Deixa eu caminhar que eu estou muito longe. Vai com Deus. Tchau, Fátima. Monique também está mandando, né? Então, meus irmãos, tivemos a oportunidade de estar aqui hoje com a Fátima, celibatária da comunidade Santos Anjos, que contou um pouco da sua vida, contou um pouco do jeito que ela vive, né? Vai ficar gravado aqui nesse nosso Instagram, esse lindo testemunho. Queria agradecer a cada um de vocês. Continue nos seguindo na Quaresma de São Miguel, todos os dias, 4 da tarde. E final de semana que vem, dia 27, 28 e 29, né? Teremos o Tríduo Pascual, onde teremos a nossa